nosso Deus e Pai, precisamos ouvir Tua voz, precisamos das palavras que vêm do Senhor para nossas vidas, precisamos de direções, precisamos de cura, precisamos, ó Deus, que o Senhor transforme nossas vidas, que o Senhor mude nossas vidas, que o Senhor tome nossas vidas. Fala conosco, dá-nos o caminho, nada de palavra dos homens, nem de ações contrárias, mas tudo no centro do teu querer, com as palavras que vêm do Senhor tão somente. Oramos despedaçando todo jugo, aniquilando todo levante contra a palavra sem poder, sem efeito, em nome de Jesus. Mas tu, como sempre, livres para falar tudo quanto queira. Eis-nos aqui, fala, que teus servos ouvirão. É a nossa oração, e quem ora comigo diga amém, em nome de Jesus. Tome assento dando glórias a Deus. A passagem é muito conhecida quando Jacó passa o val de Jaboque e luta com um anjo. Na verdade, luta com o anjo. Aqui é usado um artigo definido, e quando a palavra de Deus diz o anjo, não é epifania, mas teofania. Não é a manifestação de um anjo, mas do anjo, o Deus Todo-Poderoso. E quando nós recordamos desta passagem, Jacó, ele havia saído da terra, da sua terra, da casa de seus pais, fugitivo, porque ele havia enganado seu irmão, traído seu pai. Ele tinha enganado seu irmão comprando o direito de primogenitura, aproveitando do seu irmão faminto, e enganou seu pai dizendo que era o seu irmão pedindo a bênção da primogenitura da boca do seu próprio pai. Segundo o conselho da sua própria mãe, os pais tinham prediletos, né? O pai nunca deve ter, a mãe nunca deve ter filhos prediletos. Todos são iguais e devem ser tratados igualmente. Mas aqui nesse caso, a mãe amava mais a Jacó e o pai amava mais a Esaú. E agora Jacó, vestido de Esaú, vai lá usurpar a bênção que era para o seu irmão. E o seu pai é enganado. Seu pai pergunta para Jacó, qual é o seu nome? E ele diz, Esaú. E agora o irmão fica sabendo de tudo isso, vocês conhecem a história, fica contrariado e diz, é só meu pai morrer e eu vou matar meu irmão. Olha o que virou a família. E de repente, a mãe fica sabendo, Rebeca fica sabendo dessa ameaça e fala para Jacó ir para a terra do seu tio Labão e ali se estabelecer por um tempo, até que a fúria do coração de Esaú fosse aplacada. Mas Jacó sai. Quando ele sai do meio da sua parentela, ele sai com 77 anos de idade. E tem uma experiência no caminho, no seu travesseiro de pedra, ele vê uma escada, anjos ali subindo e descendo naquela escada, e ele vê aquele lugar como casa de Deus, como lugar onde Deus está. Ele tem experiências, ele vai até seu tio Labão, seu tio recebe, e acontece a história de Jacó ali durante 20 anos, e agora estabelecido, eu quero resumir, estabelecido com a sua família, ele agora muito rico, ele volta por uma direção de Deus para a terra da sua parentela. Fica sabendo que o seu irmão Esaú está vindo ao seu encontro, ele tem medo, ele passa os apuros dele, e de repente ele olha para a sua família,
tem medo que a sua família passe por dificuldades, começa a oferecer presentes para Esaú, para aplacar a fúria de Esaú, mas ele parece que não está crendo na palavra que Deus deu a ele, não é? Que o guardaria, que seria com ele no retorno, mas ele está querendo comprar a amizade do seu irmão de volta. O seu irmão está vindo ao seu encontro com 400 homens, e ele agora, nesse momento, põe a sua família para cruzar o val de Jaboque, e ele sozinho entra para o val de Jaboque, porque agora ele está precisando de Deus de uma forma ímpar e especial. Quem entra naquele val de Jaboque? Entra um homem de 97 anos de idade, um homem que o seu avô era crente, o seu pai era crente, mas ele com 97 anos de idade ainda não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Com 97 anos de idade, ainda não tinha a salvação que vai chegar nesse val de Jaboque. Com 97 anos de idade, muitas experiências. O homem estava próspero, e muito próspero. O homem tinha ouvido Deus falar com ele. O homem tinha ouvido Deus falar que o prosperaria. Ele era dizimista e ofertante. O homem que tinha as experiências que teve com Deus, mas ainda não era nascido pela fé de maneira verdadeira. Não tinha um encontro com Deus com 97 anos de idade. De repente, aparece o anjo do Senhor lutando com ele. Claro que se aquele anjo quisesse destruir Jacó, de uma vez só destruiria. Mas Deus não vem para destruir, Ele vem para salvar. Jesus, certa ocasião, ouviu João falando: quer que a gente ore para o Senhor mandar fogo, para Deus mandar fogo do céu e queimar os samaritanos? Jesus disse: João, eu não vim destruir as almas, eu vim salvar as almas. Sempre que Deus se manifesta, independente de como se manifesta, a intenção de Deus é salvação. E ele atraca com o anjo e começa uma peleja. E aí, de repente, a noite vai adentro e a peleja continua. E o anjo diz: me solta porque a alva está vindo. E Jacó usa uma frase: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. A frase que ele usa aqui, uma palavrinha no hebraico, é como um desespero de alguém que jamais soltará a mão se não for abençoado de verdade. Ou seja, Jacó estava decidido que não deixaria, que faria o que fosse possível, mas não sairia daquele lugar sem a bênção na vida dele. Agora a pergunta é: que bênção Jacó estava buscando? Porque Jacó era rico, era milionário, tinha família, tinha filhos. Deus já tinha dado a promessa que seria com ele no retorno. Que bênção é essa? Jacó está reconhecendo que agora ele precisa de salvação. E naquele lugar, ele vai ter um encontro com Deus face a face. Por isso ele vai chamar o lugar de Peniel, porque ele viu Deus face a face. Ele teve um encontro real com Deus naquele val de Jaboque, e ele põe o nome de Peniel. É interessante que para Jacó era a última oportunidade dele ser mudado. Para Jacó era a última cena para ele alcançar aquilo que alcançou no seu Peniel. E nesta noite, o Senhor nos dando palavras, eu quero ministrar sobre o tema: o céu te oferece o último Peniel do ano. O céu
te oferece o último Peniel do ano. Você sabe o que é isso? Nós estamos a 1h18 aproximadamente da virada do ano. Esse culto é o seu Peniel, é o meu Peniel. Este culto é o último Peniel que Deus te oferece para mudar a sua história e para mudar a minha história. Este é o oferecimento do céu, o último Peniel nesta noite. Este culto pode mudar a sua história. Preste atenção e abra bem o seu coração e sua mente para entender a palavra. Não saia deste culto da maneira que você entrou. Não saia deste culto da maneira que você chegou. Este culto é o culto da virada do ano. Este culto é o culto da passagem. Você quer um ano melhor, você quer um ano mais abençoado, você quer um ano de portas abertas. Por que até agora Deus não abriu portas? Por que até agora Deus não fez os milagres? Por que até agora Deus não ampliou essas coisas para a sua vida? É necessário um Peniel, é necessário uma mudança, é necessário rasgar o coração diante do Senhor nesta noite, é necessário mudar as nossas prioridades, é necessário tomarmos uma decisão: ou Deus está em primeiro lugar, ou não está em primeiro lugar, ou Deus é a razão da nossa vida, ou não é a razão da nossa vida, ou nós abandonamos o pecado, ou o pecado destruirá a nossa história. O Peniel está aberto, é hora de entrar para dentro deste Peniel. Estamos vivendo um tempo das pessoas meio termo. Vem para o culto, mas cheira cocaína. Vem para o culto, mas fuma maconha. Vem para o culto, mas a cachaça está de lado. Vem para o culto, mas a prostituição não abandona. Vem para o culto, mas tem um amante. Vem para o culto, mas está mentindo. Vem para o culto e paga até o dízimo, como dizem os outros por aí, que na verdade é devolver. Mas paga o dízimo, manda a oferta, mas não tem vida com Deus. Deus não quer o seu dinheiro, Deus não quer a sua oferta, e Deus não quer o seu culto. Ele quer a sua vida. Ele quer primeiro a sua vida. Ele quer você para Ele. Muitos de nós temos experiência com Deus. Deus falou, Deus cumpriu, Deus deu visão, Deus visitou, mas ainda não somos salvos. Ainda não nascemos de novo. Eu lembro do testemunho do pastor Charles, em Goiânia, que chegou em casa e disse: Deus, eu estou ao ponto de desviar da tua presença. Um pastor, porque eu sou fiel dizimista, eu sou ofertante, eu sou professor de escola bíblica dominical, eu sou pregador, eu faço a tua obra, e olha como está a minha vida está um fracasso, eu devo esse apartamento, e foi falando, e Deus disse: sabe o que você precisa? Você precisa ter um verdadeiro encontro comigo. Ele disse: mas como assim, senhor? Porque no dia que você tiver um verdadeiro encontro comigo, não vai falar em afastar-se da minha presença. Quanta gente dentro das igrejas, porque perdeu um esposo, porque perdeu a esposa, porque veio uma enfermidade, porque perdeu o emprego, porque bateu o carro, não vem mais na igreja. Porque o pai morreu, não vem mais na igreja. Porque a mãe morreu, não vem mais na igreja. Porque aconteceu um desastre, agora não é de Deus mais, porque Deus se esqueceu dele. Meu querido irmão, no mundo tereis aflições, muitas são as tribulações do justo. Nós estamos em guerra, teremos baixa na guerra, teremos desastres nas guerras, mas o Senhor prometeu que estará conosco todos os dias e nos conduzirá à eternidade para morar com Ele no céu. A proposta de Deus não é paraíso na terra, a proposta de Deus é glória no céu.
Quantos de nós precisamos de um verdadeiro Peniel? O que acontece com Jacó no seu Peniel? Ele se quebranta. O Jacó, que era senhor de si, agora se quebranta. A Bíblia diz em Oséias 12:4, que foi com súplicas e lágrimas que ele lutou com Deus. A gente não luta com Deus murmurando, a gente não luta com Deus reclamando da vida, a gente não luta com Deus dizendo, por que que o Senhor me abandonou, por que que o Senhor me deixou? Não, a gente luta com Deus chorando, quebrantado diante dEle, dizendo, Deus, eu preciso do Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, a batalha está travada, Senhor, meu irmão quer me matar, Senhor, as coisas estão difíceis, eu preciso da Tua graça, eu preciso da Tua misericórdia. Os exaltados não fazem isto, mas os humildes procuram lágrimas de quebrantamento diante do seu Deus. É necessário descermos dos nossos lugares. Foi isso que Jacó fez. Ele estava num lugar e ele desce para o val de Jaboque. Toda pessoa que quer ter um encontro verdadeiro com Deus, a primeira coisa é descer. Quando Deus quis dar a experiência para Jeremias, no capítulo 18, ele disse, Jeremias, desce a casa do oleiro. Quando Deus quis dar a experiência para Paulo, Paulo caiu, desceu, aleluia. Quando Deus deu experiência para José, primeiro Deus põe ele dentro de um buraco, e desce ele numa cisterna, Arabasadaia. Não, o lugar de encontrar com Deus não é para cima. O lugar de encontrar com Deus é quando o homem começa a se curvar diante do Todo-Poderoso, e se curvar com quebrantamento, e se curvar com confissão. Adácia-daia. O anjo olha para Jacó e diz, qual é o teu nome? Há uma confissão aqui. Jacó diz, eu sou Jacó. No hebraico ele está dizendo, eu sou suplantador, eu sou enganador, eu sou um pecador. Adassai. O nome no hebraico significava quem era, representava quem era a pessoa. Então Jacó estava confessando, eu sou um pecador, eu sou um suplantador, aleluia. Quando há confissão, Deus começa a agir. Quando há confissão, Deus começa a trabalhar. Adassadaia. Aleluia. Esta é a noite do nosso Peniel, esta é a noite do nosso quebrantamento. Deus quer mudar histórias aqui nesta noite, eu tenho certeza. Deus quer fazer esta igreja entrar o ano de 2026 tendo recebido e alcançado a sua vitória, mas é necessário quebrantar-se diante daquele que vive e reina para sempre. E eu não estou pregando religião, eu não estou falando que o homem disse, eu estou pregando a santa palavra de Deus. Ela tem o poder de libertar, ela tem o poder de santificar, ela tem o poder de mudar a nossa história. Por isso quem está pregando é um ex-cachaceiro, drogado, prostituto, adúltero, que Deus lavou, limpou, santificou, porque ele descia e chorava diante daquele que pode fazer nascer de novo. Aleluia. Uracamasarai. A pergunta então nesta altura é, quem está disposto? Quem está disposto a descer na presença dele? Ninguém respondeu. Nós queremos a bênção dele, mas quando ele começa a mandar em nós, a gente procura uma igreja mais light. Nós queremos a bênção dele, mas quando ele diz, eu quero doutrinar, a multidão vai embora. Capítulo 6 de João, ele começa a doutrinar a multidão. Ele começa a falar que é o pão vivo que desceu do céu. A multidão vai embora e diz, esse discurso é muito duro. Bom, Reginaldo, uma multidão ouvindo Jesus. O pregador era Jesus. Será que ele tinha unção? Será que ele tinha poder na vida? O pregador Jesus, será que ele tem poder na vida? Só que ele era o pregador e a multidão foi embora. A palavra era revelada do céu, mas a multidão disse que não era. A multidão disse, não, esse discurso é duro.
A multidão não teve como uma palavra revelada para o céu. Hoje nós estamos vivendo esse tempo. A palavra revelada do céu é aquela que ministra a propriedade, o carro, a casa, o casamento, a solução do problema e etc. Aí todo mundo recebe e dá glória a Deus. Mas se falar para confessar pecado e mudar de vida, a multidão vai embora. Fica assim apático, com a cara fechada, parecendo que está vendo um lobisomem. Só que existe uma coisa: sem palavra, sem céu. Sem confissão de pecado, sem céu. Sem arrependimento, sem céu. Sem mudança de vida, sem céu. Se a palavra não for aquela que dirige os seus passos e decisões, sem céu. Se você quer o céu, pare de brincar com Deus e assuma a sua identidade diante dele. Eu sou Jacó, mas não quero ser mais Jacó. Quem quer descer ao Peniel nesta noite? O céu nos oferece o último Peniel do ano. Chega de pecado, chega de mentira, chega de fantasias, chega de meio termo ministerial. É hora de assumir uma posição com ele. A maioria aqui tem ministério, a maioria aqui tem chamado, a maioria está no meio do caminho. Deus está dizendo: eu quero curar a todos, eu tenho a palavra para sarar a todos nesta noite, mas é necessário decisão. Carabassai. Por que Jacó até essa altura não está mudado? O que faltava em Jacó para ele ser esse homem transformado? Preste atenção em nome de Jesus. Faltava uma coisa só para Jacó: decisão. O dia que ele tomou a decisão, ele passou a chamar Israel. O dia que nós tomamos decisões, é o dia que Deus marca a nossa vida para um novo tempo. Sem a decisão, Deus não vai invadir. É necessário cortar aquele relacionamento. É necessário pagar aquela dívida. É necessário se dobrar diante dele e confessar os pecados. Uma decisão te separa de 2026. Quem entrará em 2026? A Bíblia diz que ao raiar do novo dia, o sol apareceu e um príncipe saiu do Peniel. Ao raiar de 2026, que um príncipe atravesse esse ano e chegue com a bênção em 2026. Uma princesa chega em 2026. O Senhor tem uma proposta: venha para o Peniel e eu levantarei o sol da manhã em seu favor. Uma decisão. A Bíblia diz que Samar venceu todos os inimigos num dia só. Os inimigos vinham, tomavam as colheitas, tomavam os gados, tomavam as coisas de Israel. Mas teve um dia que Samar se levantou e foi para o meio do campo de lentilhas e sacou a sua espada e disse: aqui ninguém passa hoje. Até aquele dia, derrota, fracasso, perdia tudo. Mas no dia que ele levantou a espada, aleluia, os inimigos caíram por terra. E naquele dia o Senhor operou um grande livramento, diz a palavra de Deus. Naquele dia houve vitória. Que dia? O dia que Samar tomou uma decisão. A decisão é tudo que Deus espera de nós. Deus, Ele quer nos levantar hoje, agora.
nesse exato momento. E ele só está esperando uma decisão honesta, uma decisão sincera, uma decisão de um coração verdadeiro. As promessas vão se cumprir, as portas se abrirão para quem decidir: eu agora sou de Deus. Só que decisões, quando elas são honestas, quando elas são sinceras, elas vêm com mudanças, com atitudes paralelas às decisões. Quando Samar decidiu, ele pegou a espada e foi para o meio do campo de lentilhas. Quando a gente decide de verdade, a primeira coisa que a gente pega é a espada. Se a decisão é para Deus, a primeira coisa que você faz não é escolher uma religião. A primeira coisa que você faz não é entrar na igreja. Quando você toma uma decisão para Deus, a primeira coisa que você faz é empunhar a palavra de Deus, é voltar a sua vida para a palavra de Deus. Deixa eu te falar uma coisa: naquele dia, a Assembleia de Deus não vai te julgar, os pastores não vão te julgar, os padres não vão te julgar. Naquele dia, nenhuma denominação vai julgar você. Naquele dia, esta palavra será aberta diante de todos, pois esta palavra é o juiz de Deus para os julgamentos, todos eles. Toda decisão tem que ser baseada na palavra, não no mentor, não no coaching, não no fulano do bom conselho, é na palavra de Deus. Esta é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta palavra te sara, esta palavra te limpa, esta palavra te cura, esta palavra te liberta, esta palavra te faz livre, esta palavra ela te levanta, esta palavra te guarda, esta palavra te conduz, esta palavra ilumina os seus passos. Esta é a palavra. Segundo, ele foi para o centro, para o meio do campo de lentilhas. Se você quer vencer, vai para o lugar da guerra, vai para o lugar da batalha. É aqui que é o meu fracasso, é aqui que eu vou levantar. Davi fugiu dos seus inimigos, e quando ele chegou lá na frente, ele foi orar a Deus. Salmo 34, se eu não me engano: ó Deus, para onde que eu vou? Volta lá. Falei: como assim? Os inimigos quase me mataram, os inimigos me perseguiram, o senhor quer que eu volte para o campo dos inimigos? Daí Deus disse para ele: Davi, a fuga não é a resposta, volta lá. A resposta sou eu na sua vida, no meio do campo da batalha. A resposta sou eu te dando vitória onde os inimigos se levantaram. Davi foi rei lá onde tentaram matar ele. Davi foi rei lá onde expulsaram ele. É lá que Deus quer levantar a baçaia. Aquele emprego, as pessoas estão levantando contra, pessoas estão te humilhando. É lá que Deus quer que você se humilhe. É lá que Deus quer que você perdoe. É lá que Deus quer que você ore para aquele lugar, porque é lá que Ele vai te levantar, é lá que Ele vai te abençoar. É no meio dos inimigos que Jesus é visto nas nossas vidas. Desça ao seu Peniel nesta noite. Pastor, mas eu não sou Jacó. Mas você é alguma coisa, e é necessário confessar. É necessário mudar as nossas atitudes diante dele. Pois é descendo que nós vamos subir. Jacó, me solta, não te deixo enquanto não me abençoares. Que esta seja a sua frase e a minha frase nesta noite. Não quero entrar 2026 sem ser abençoado. Não é abençoado com uma esmola,
Não é abençoado com uma portinha aberta, não, é abençoado com a bênção de Deus sobre a nossa vida. A diferença é a bênção de Deus na nossa cabeça, é a bênção de Deus na nossa família, é a bênção de Deus nos nossos negócios, é a bênção de Deus na nossa profissão, é a bênção de Deus na nossa escola, na nossa faculdade, é a bênção de Deus na nossa união, é a bênção de Deus. A única diferença para nós em 2026 será entrar abençoados. Você já tem noção do que precisa falar com Deus nessa noite? Vou te ajudar. Como foi o seu ano com Deus? Pode rir o tanto que for, eu estou pregando uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Tem certeza disso? Como foi o seu ano servindo a Deus? Você serviu, pelo menos um mínimo, você fez para Deus? E a sua disposição de vir para os cultos adorar a Deus? O nosso prazer é muito mais no churrasco do que no culto muitas vezes. Prova de que estamos afastados. Porque quando o primeiro amor está em nós, o prazer está na casa do Senhor. Ninguém aqui pode negar isso se teve um encontro com Deus. Quando estamos no primeiro amor, o prazer é a casa de Deus. Quando estamos no primeiro amor, o prazer é jejuar. Quantas pessoas nesse ano, escute o que eu vou falar, estou falando pelo Espírito do Senhor, nesse ano não jejuou um dia? Misericórdia. Não jejuou um dia. Pessoas aqui dentro que brigou com família porque vinha para a igreja. O mínimo. Nós não estamos fazendo o mínimo para Deus. Mas Deus tem uma proposta para nós nesta noite. Nós podemos mudar isso com uma decisão. E não é aquela decisão do ano passado, que falou que ia mudar, mas o ano continuou, e num mês depois já mudou, já voltou a fazer pior do que fazia. Não, é uma decisão. Eu agora sou de Deus. Pastor, isso aí para mim é fanatismo. Se Jesus voltasse hoje, você descobriria que não é fanatismo, é preparação para o arrebatamento. A vida passa como um sopro. Essa vida aqui, ela morre. Morre no ventre, morre quando criança, adolescente, jovem, adulto, 100 anos, 200 anos. Jacó morreu com 147 anos. No Val de Jaboque teve um encontro e ele ainda vive 50 anos para frente. Mas a morte chega. E de todo jeito ela chega. Até para Matusalém chegou com 969 anos por lá. Chegou. A morte chega, mas a eternidade não morre. E eu estou aqui para pregar sobre a eternidade. A igreja, ela tem uma função na terra: pregar salvação para as almas. Rabassai, Uramandaragai. Essa vida vai passar, os carros passam, os prazeres passam, a carne passa, a eternidade chega. Urokomasai, ela pode chegar agora para nós. O arrebatamento da igreja pode ser hoje, e o ano de 2026 a gente não entra nele. O segredo é: estamos preparados para a volta de Jesus. Estamos nos preparando para ir para lá. A nossa ocupação aqui revela a nossa preparação para lá. Se a nossa ocupação é com Deus, preparação para lá. Se a nossa ocupação é conosco, preparação para o inferno. Quem tem o Filho tem a vida eterna, diz a palavra.
em João 3,36: quem não tem está condenado. É o segredo. Nós temos que ouvir falar sobre isso, porque nós estamos recebendo uma oportunidade de salvação das nossas almas. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que adianta ser a pessoa mais famosa do mundo e ouvir Jesus falando: não te conheço, aparta-te de mim? É hora de Peniel. O seu Peniel é agora, o meu Peniel é agora. O ano está chegando, é hora de decisão. Jacó, onde você está? Deus é um Deus que oferece Peniel. Você está ouvindo a palavra? Para você importa essa palavra? Deus é um Deus que oferta Peniel. Saulo, perseguidor da igreja, fariseu dos fariseus, um mestre na palavra, formado aos pés de Gamaliel, um mestre da lei, conhecedor profundo. Ele defendia a lei, começou a perseguir os cristãos, que ainda não eram chamados de cristãos, mas os do caminho, em nome do zelo com a lei, em nome de proteger Deus, o Deus da lei. Deus preparou um Peniel para Saulo. Primeiro Peniel de Saulo foi na morte de Estevão, quando ele viu um jovem tão cheio de sabedoria, tão cheio do conhecimento e tão cheio do Espírito Santo, porque o rosto dele brilhava como o rosto de um anjo. Mas de repente esse homem está morrendo, este jovem está morrendo, porque pregava a verdade. As pessoas ficaram com ódio de Estevão, um homem cheio do Espírito, porque pregava a verdade. As vestes dele são colocadas perto dos pés de Saulo, então, chamado pelo seu nome hebraico, Shaul. E de repente, esse Peniel oferecido a ele não faz diferença. E ele fica mais enfurecido. Dizem as pessoas que quando a gente rejeita uma oportunidade viva, a gente começa a perseguir aquilo que rejeitamos. Não é assim, não concordo, não pode. Mas de repente ele pega cartas e vai numa perseguição maior, quem sabe agora para matar pessoas, mas Deus reserva um Peniel para Saulo. De repente no caminho, um clarão, e ele cai por terra. O texto não diz que ele cai do camelo, que ele cai do cavalo, o texto só diz que ele cai. E quando ele cai cego, escamas são colocadas em seus olhos, e ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Certamente ele pensou: mas eu estou perseguindo uma gentalha, um povo esquisito, um povo que não sabe o que está falando, que está defendendo aí que veio um Jesus, um outro Deus. Como assim? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Primeira coisa, no Peniel de Saulo, ele é revelado como perseguidor da igreja. O pecado de Saulo é perseguir a igreja. Ele vai falar isso depois da conversão. Eu persegui a igreja do Senhor, torturava ele, e lembrar que ele foi perseguidor da igreja. O pecado dele era ser perseguidor. Saulo, por que tu me persegues? Quem é, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Cadai, vassai. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Não lute contra aquilo que é verdade, Saulo. Não lute contra a verdade, Saulo, você vai perder. Escute o que eu vou falar nesta noite.
Não lute contra a palavra de Deus. Não lute quando a palavra diz: ficarão de fora os mentirosos. Não lute quando a palavra diz: ficarão de fora os prostitutos, as prostitutas, os feiticeiros, os idólatras, os efeminados. Não lute contra a palavra. Dura coisa é lutar contra a palavra. Mas eu tenho uma palavra para você. O Deus do Peniel está aqui nesta noite, e Ele não está para condenar, Ele está para perdoar os arrependidos. Saulo tem um encontro com Deus, ele tem um Peniel. Ele vai dizer lá na frente: ele apareceu para mim um abortivo. Jesus me comissionou pessoalmente, ele teve o Peniel dele. O que é que estamos fazendo com os nossos Peniéis? Cada culto de Deus é um Peniel. Cada palavra pregada é um Peniel. Quantas pessoas brigam com a palavra, quantas pessoas brigam com a verdade, e a verdade não quer fazer outra coisa. A verdade quer libertar, a verdade quer transformar, a verdade quer curar. Cada abraça, daragaia. Eu estou aqui porque a verdade me libertou. Eu estou pregando porque esta palavra liberta. Eu estou neste altar porque a palavra lava e santifica o ser humano. Cada culto é um Peniel. Jó, ele precisava de um Peniel. Jó era o melhor homem de Deus na terra. Só que Jó precisava ter um encontro com Deus. Ele servia, ele era fiel conforme a palavra, ele encantava os olhos de Deus, se é que podemos usar essa expressão. Viste o meu servo Jó? Não há homem como ele na terra. Meu Deus. E é como se eu vejo, porque nós conhecemos, né, o livro, 42 capítulos. É como se eu visse Deus podendo falar assim: não tem homem como ele na terra, mas ele precisa ter um encontro comigo. Não tem homem como ele na terra, mas ele me serve só de ouvir. Ele me serve porque ele tem caráter, mas não teve um encontro comigo. Eu preciso provocar um Peniel na vida de Jó. Mas como trabalhar esse Jó? Porque a mente dele era formada. Eu vivo para a glória de Deus. Eu ofereço sacrifício por causa dos meus filhos. Não, eu nunca toquei numa virgem. Eu sempre ajudei órfãos e viúvas. Olha o currículo do homem. E canda saia, urabaçai, aleluia. Eu vejo Nicodemos chegando diante de Jesus e dizendo: Jesus, sabemos que tu és vindo de Deus. Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos dizia: mas espera aí, como assim? Como que eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe, nascer de novo? Nicodemos, você é príncipe e não sabe dessas verdades espirituais. Nicodemos era dizimista, Nicodemos era ofertante, Nicodemos era professor da lei, ele era mestre, ele era príncipe da lei, mas não tinha um encontro com Deus. Não interessa se você sabe a palavra ou não sabe, se você é mestre disso ou daquilo, se é dizimista ou ofertante, nós precisamos ter um encontro com Jesus. É necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo, Nicodemos, não verá o reino de Deus, não entrará no reino de Deus. Que negócio é esse? Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito, tem que nascer da experiência com a graça de Deus. Por isso Deus vai trabalhar com esse Jó, que tem todos os argumentos para dizer: eu tenho Deus. Então ele vai ter que tocar em áreas muito sensíveis. Vai tomar tudo que ele tem e deixar a terra sem nada. Ele não perde tudo, porque a terra fica, embora limpa, o gado graúdo, o gado miúdo morre, os barracões são lançados por terra, e ele perde os filhos. Tem que sacudir ele. E ele começa a gritar: porque o Todo-Poderoso me acertou. Por que que as flechas dele me atingiram? Melhor seria não ter nascido, disse Jó.
E ele está desesperado na sua angústia. Por que tudo isso? Até que Deus se revela a ele. Diz: Jó, você disse que queria conversar comigo, que você ia perguntar e eu ia responder, mas eu quero te fazer 104 perguntas, e se você puder, me responda. Você sabe como é que eu ajuntei um montão de gelo lá em cima e um montão de gelo lá embaixo? Você sabe de onde vem o vento? Você sabe como que eu criei isso, como que eu criei aquilo? Jó, você viu o jumento montês? E começa a falar, Jó fica calado. Era o Peniel de Jó. Você sabe disso? Você sabe de onde vem o vento e para onde vem o vento, Jó? De repente Jó abre a boca. No Peniel. O que ele faz? Confessa seus pecados. Deus diz que ele não pecou porque ele vê Jó sendo sincero. Mas Jó vê em si pecado. Ele diz: falei de coisas que eu não conhecia. Eu falei de coisas maravilhosíssimas que eu não sabia. Por isso eu me abomino no pó e me arrependo. Udai. Nesse momento, Deus se revela na grandeza dele. E Jó olha para Deus e diz: antes eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos estão vendo a ti. Só pode entender as palavras de Deus quando o encontro é verdadeiro com Deus. Só pode receber a verdade quando o encontro é de verdade com Deus. A multidão vai embora em João no capítulo 6. Fica os 12. Jesus diz: vocês também querem ir embora? Mas Pedro diz: para quem iremos nós, se só tu tem palavra de vida eterna? Quem tem encontro com Jesus não deixa Jesus por nada e recebe as palavras de vida eterna. Qual é o seu Peniel nesta noite? Qual é o meu? Estamos dispostos a largar tudo por esse Jesus? Amaremos o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Porque tem gente que está saindo da igreja porque está com problema com o irmão, porque o irmão fofocou, porque o irmão perto do bebedouro falou mal do pastor e o irmão era próximo e não sei o que, está saindo da igreja por causa disso. Falando em nome do amor, saindo do lugar porque não perdoa. Baru Sadai, ninguém verá o Senhor se não nascer de novo. É aqui o lugar do teste. A igreja que você congrega é o lugar do seu teste. Não saia, é o seu Peniel, é o lugar da transformação, do encontro com Deus. Quando Jacó, encerrando, quando Jacó, ele abraça com o anjo do Senhor: não te deixo, não te largo, enquanto não me abençoares. Qual o teu nome? Jacó, suplantador, enganador. No nome dele ele estava dizendo: enganei meu irmão, enganei meu pai, enganei meu tio, enganei muita gente, enganei até a mim mesmo. Então a partir de agora, eu vou mudar seu nome. Porque você lutou com Deus, não é contra Deus. Você lutou com Deus e prevaleceu. Como alguém pode lutar com Deus e prevalecer? Quando ele luta segundo o que Deus espera dele. Se você lutar pedindo perdão, é o que ele quer e você vai prevalecer. Como um príncipe. Ele lutou como um príncipe. Então Deus, eu vou te fazer príncipe porque você lutou como príncipe.
É na luta que revelamos o nosso caráter, é na luta que revelamos o que nós queremos, é na luta que revelamos quem está aqui dentro. E Deus olhou para ele e disse: tu está lutando como um príncipe, porque tu não quer continuar sendo esse Jacó, você não quer continuar sendo esse homem que está com medo, que está receoso e que não tem encontro comigo, está com 97 anos e agora que está tendo consciência que precisa de um encontro verdadeiro. Então eu vou mudar o teu nome. Lutaste como príncipe, agora a partir de agora és príncipe de Deus. E como Deus sempre gosta de nos marcar, o anjo vai tocar na juntura da coxa de Jó. Ele vai atingir a juntura e o nervo ciático de Jacó. Alguém já sentiu isso? Não dá para andar direito. Aleluia. Deus estava dizendo: Jacó, você precisa de mim espiritualmente, e você vai precisar de mim fisicamente. Jacó começa a mancar, e ele começa a subir do val de Jaboque. Só que ele está deixando o Peniel para trás. E ele entrou andando normal, está saindo mancando, mas está saindo príncipe. Eu não sei se 2026 você vai entrar mancando, por tudo o que aconteceu no ano de 2025, por todas as angústias, por todas as tristezas, por todas as decepções, por todos os abandonos, por todas as incompreensões, por todas as decepções, por todas as ansiedades, por todas as depressões, por todos os ostracismos que você passou. Eu não sei, mas dá para entrar 2026 ainda que mancando, príncipe de Deus, princesa de Deus. O que é príncipe de Deus para esse tempo, pastor? É alguém que o Senhor marcou, é alguém que a partir de agora quem dirige é o Senhor, que a partir de agora é nascido de novo, que a partir de agora tem a glória de Deus. Eu te digo que você pode entrar 2026 batizado no Espírito Santo, renovado nas línguas maravilhosas dos homens e dos anjos. Você pode entrar 2026 curado dessa coluna, sarado desses rins, tendo a sua história mudada, o seu casamento restaurado. Você pode entrar 2026 como um príncipe que lutou e venceu, porque lutou com Deus com lágrimas e súplicas. Mas eu continuo a dizer: a decisão é sua. A decisão é sua. Ou nós continuamos brincando de servir a Deus e colocando a salvação em jogo, ou nós assumimos Deus. É tudo ou nada. Baraka Massaia. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem está condenado. É tudo ou nada. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É tudo ou nada. Jacó era abençoado financeiramente, Jacó era dizimista, Jacó era ofertante, a família de Jacó era família de crente, mas Jacó não tinha a bênção, Jacó não foi transformado. Com 97 anos houve uma oportunidade para Jacó. Eu não sei qual é a sua idade, hoje é o dia da sua oportunidade, hoje é o dia da minha oportunidade. Eu vou abraçar essa oportunidade. Eu quero entrar 2026 com o dobro da unção, com o dobro da graça, com o dobro de mensagens do céu, com o dobro da autoridade, com mais santidade, com mais verdade, com mais alegria da salvação da minha alma. Orabai, fica sobre os pés. O céu nos oferece o último Peniel do ano.
Nada passa sem que os olhos do Senhor vejam. Nada acontece sem que Deus não saiba. Passado, presente e futuro está ao vivo diante dos olhos daquele que são olhos como tocha de fogo. Deus não poupará os pecadores, os injustos, mas Ele salvará todos os arrependidos. Ninguém poderá dizer para Deus: o Senhor foi mau. Não, eu tenho salvação, eu tenho perdão, diz o Senhor. Eu posso mudar a sua história. É por isso que eu volto a dizer: quem está pregando é um ex-cachaceiro, drogado, prostituto. Mas ele tem perdão. Mas o negócio é o seguinte: leva Deus a sério. Ele não mudou. Ele liberta de tudo que for preciso. Liberta da cocaína, liberta das drogas injetáveis, as mais diversas. Ele liberta da cachaça, liberta do cigarro, liberta da prostituição, liberta do adultério, liberta das confusões sentimentais. Ele liberta de Satanás e seus demônios, liberta da maldição, liberta da depressão. Ele muda a história de cada vida. Quanto pior a história, mais Ele quer mudar. Quanto mais sujo, mais Ele quer lavar. O prazer de Deus é converter vidas, é transformar vidas. O prazer de Deus é libertar os cativos. Ele veio para nos libertar de tudo que é preciso. O prazer de Deus é encher do Espírito Santo. O prazer de Deus é levantar pessoas para honrar e glorificar o seu santo nome. Eu não sei o tamanho do pecado que alguém tenha cometido, mas Deus tem o prazer de perdoar os arrependidos. Ele perdoa. Tudo que Jesus fala na cruz, a coisa mais importante que Jesus prega na cruz é perdão. Ele só veio para a cruz porque quis perdoar. Ele olhou do céu e viu que ninguém podia ser salvo. Ninguém podia alcançar a eternidade salvo. E Ele diz: eu vou lá morrer por eles. Eu vou lá e derramarei o meu sangue, e com meu sangue comprarei homens de todos os povos, tribos, línguas e nações. Eu vou lá e tomo o lugar deles. Eu vou lá e salvo cada um que quiser a salvação. Por isso Peniel, de um dos homens da Bíblia, foi na cruz. Tinham 3 cruzes no Gólgota, no Monte da Caveira. A cruz central era de Jesus. Ao lado 2 ladrões e salteadores. Um blasfemava, xingava, fazia insinuações. O outro estava tendo um Peniel. Aleluia. O melhor lugar para aquele homem era pendurado naquela cruz, naquele dia, naquela hora, ao lado de Jesus. Era o Peniel dele. Muitas vezes o nosso Peniel vem com cruz, humilhação, zombaria, condenação pelos nossos próprios erros. Mas se Jesus está perto, ainda é o melhor lugar. Ele olha para Jesus e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, quando ele olha para Jesus, quem que ele está vendo? O Rei da Glória,
o Rei da salvação, o Rei da eternidade, o Rei que tinha um reino, aleluia, sai. E naquele Peniel, o ladrão agora se converte, porque ele ouve Jesus falando também da sua própria cruz. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. As pessoas dizem que o paraíso foi inaugurado com ladrão. Não, não foi inaugurado com ladrão. Foi inaugurado com um servo convertido na cruz. Eu quero te dizer que Jesus está aqui. E eu não sei qual é a cruz que estejamos carregando, mas Ele está aqui. Você pode sair daqui mudado. Sua história pode sair daqui mudada, e ela pode ser resolvida em 3 meses. Se a história é complicada, em 3 meses ela pode ser resolvida, porque Deus trabalha nós para essa história. Tire essa tristeza, põe a alegria, você vai ver Deus mudando. É uma decisão, e a vida muda, a vida inteira mudará. Uma decisão. Aquele homem tomou a única decisão séria da vida dele: lembra-te de mim, aleluia. E tudo mudou na eternidade para ele. O Peniel de Sansão foi cego, careca, humilhado, zombado, no meio do campo do inimigo. Mas ele caiu em si, Rosa. Ele caiu em si. Começou a invocar o nome do Deus que ele tinha abandonado. Eu deixei o Senhor, mas eu quero e preciso de ti de volta. E ele começa a invocar o nome do Deus Altíssimo. E ele descobriu que nunca é tarde para clamar a Deus. Mesmo fracassado foi ouvido, porque quebrantou-se diante de Deus. Mesmo fraco foi fortalecido. Mesmo derrotado venceu os seus inimigos. Porque o Peniel foi bem aproveitado. Aproveita o teu Peniel. Aproveita o teu Peniel. Não queira entrar 2026 sem passar pelo Peniel, sem alcançar o que Peniel oferece. Em nome de Jesus Cristo, o teu Peniel está diante de ti nesta noite. Abra o teu coração e entenda a palavra. O teu Peniel está diante de ti. Perdoa aquela pessoa, muda de atitude. O Senhor quer te dar um ano abençoado. Feche os seus olhos. Ore ao Espírito Santo. Peça para Ele iluminar o seu entendimento. Diga para Ele: Espírito Santo, me ajude, pois eu quero entrar 2026 tendo passado pelo meu Peniel e alcançado a bênção do Altíssimo sobre a minha vida e sobre a minha família. Ramassaramagai. Comece a confessar o seu nome. Eu sou Jacó. Senhor, eu peguei o dinheiro que eu não devia. Senhor, eu menti. Senhor, eu envolvi com pecado. Senhor, eu podia ter feito mais para ti, eu não fiz. Senhor, eu deveria ter orado mais, jejuado mais. Entra no seu Peniel, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, quem ora mais tem mais comunhão, quem jejua mais tem mais comunhão. Quando você e eu fazemos isso com o coração puro e com a vida convertida, a gente aproxima, a gente se achega mais a Deus. Jurabacaramaragai, Urabacandarai, se você quiser ajoelhar, ajoelha, mas faça alguma coisa, fale alguma coisa. O ano está chegando, está faltando 24 minutos para entrar o ano. Adamassaragai, falta 24 minutos para participarmos da Santa Ceia. Fale com Deus, pelo amor de Deus, rasgue o teu coração diante dele. Se quiser ficar de pé, fique, se quiser ajoelhar, ajoelhe. É necessário quebrantamento diante daquele que pode mudar a história, diante daquele que pode trazer aquele marido de volta. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você estava? Eu já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Oh, nada, nada, nada. Eu já não ouço mais a tua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro para chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar. Lá naquela cruz morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você, e eu não te fiz para viver assim, tão longe, meu filho. Filho, eu inspirei o compositor, pus essa canção nos lábios do cantor, só pra te dizer, te amo, amo você, meu filho, amo você, meu filho, meu filho, amo você, meu filho amado, amo você, meu filho, meu filho, amo você. Eu te amo tanto, eu te amo tanto, amo meu filho. No santo lugar eu quero te encontrar, sarar suas feridas e te perdoar.
lá naquela cruz, morri em seu lugar. O Filho nada irá me impedir de te amar. Fique sobre os pés agora. Você que de fato tomou a decisão, você que de fato falou com o Senhor dentro da palavra. Agora nós vamos ministrar sobre a vida dos príncipes, sobre a vida das princesas. Você entende isso? Como príncipe lutaste. A partir de agora, você que tomou decisões de abandonar o que tem que abandonar, haverá graça a partir de agora mesmo sobre a sua vida. Você nunca mais vai voltar naquele lugar. Você nunca mais vai tocar nessas coisas que não se deve tocar. Você nunca mais será dominado por pecado algum. Em nome de Jesus. Agora, feche os seus olhos e levante as suas mãos. O que é que você precisa para 2026? Qual é a bênção? Qual é a necessidade verdadeira? A palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. É hora de colocar diante de Deus, porque eu creio que Ele vai fazer milagres agora, que Ele vai abrir portas agora, que Ele vai mudar histórias agora, que Ele vai lavar corações agora mesmo, que Ele vai convencer corações agora mesmo. Então levante suas mãos e fale com Deus, em nome de Jesus Cristo. Use a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a fé remove montanhas, e tudo é possível ao que crê. Fale com o Senhor agora. Você pode ser curada agora dessa coluna, sim, em nome de Jesus. Receba aí a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Receba libertação, em nome de Jesus. Receba mudanças profundas na sua alma, no seu coração, na sua mente, no seu entendimento. Receba, Ramanto, Rabaia, receba o fruto do Espírito sendo produzido na sua vida, na sua alma, em nome de Jesus. Receba a porta financeira sendo aberta, o salário sendo multiplicado. Receba o cuidado do Senhor sobre a sua vida, raça mãe. Receba restauração na sua casa, restauração no seu casamento. Receba o mover do Espírito Santo em seu favor. Gadácia Daia, Samá, levante a espada, guerreiro. É hora de vencer os adversários, é hora de vencer os inimigos. Gadácia Dabra Daia, levante a tua espada. Orabaxa Daia, está por terra os inimigos, estão por terra as barreiras, os bloqueios, os males, as maldições. Não tem poder, em nome de Jesus. Arábia, Oramansa Daia, receba em nome de Jesus a libertação, receba em nome de Jesus a mudança na sua vida, o nascer de novo nas áreas necessárias. Receba a Sadaia, receba o batismo no Espírito Santo, receba o renovo espiritual. Comece a falar em línguas, comece a adorar o Senhor. Receba avivamento, receba renovo, receba graça, receba a luz do Espírito Santo na
sua vida. Receba lâmpada para os teus pés, na palavra que te dirigirá. Receba Rabassandaragaia. Seja levantado no seu ministério, seja levantado na sua chamada. Receba Rabassadaia, Orabacandaraia. Ó Deus Todo-Poderoso, ordena um exército de anjos para guerrear agora, pelejar e vencer por cada vida aqui presente, por cada família representada. Guerreia, peleja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cai por terra toda a ação de Satanás, toda a ação dos demônios, todo o vício das trevas, toda a fúria do mal. Xaramanda, Ursabai Candácia, em nome de Jesus, por terra. Receba as bênçãos do Senhor, o renovo espiritual. Receba o lavar do sangue de Jesus, a purificação do sangue de Jesus. Receba as bênçãos. Receba, seja abençoado agora, seja abençoado agora, seja abençoado agora, seja abençoado agora, seja abençoado agora. Em nome de Jesus. Urabacai Shaddai. Urabacandarabasarabagashandaragai. Urabacandarabasuriandarabá.